E sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Hoje a palavra, quem vai nos trazer é a Rebeca. Antes de colocar a gravar, eu já estava falando, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Pode até me pegar desprevenida, mas nunca despreparada. Eu vou estar sempre preparada com uma palavra. Pode ser até que no meio do caminho papai mude, né? Queira entregar através da nossa voz algo assim mais pontual para aquele público ali, porque para cada público nós temos uma palavra, um direcionamento. Às vezes algumas coisas a gente muda, mas o contexto central ele é sempre o mesmo, né? O centro é sempre o mesmo, só o contexto da palavra a gente muda conforme o público que a gente vai falar. Eu ia falar pregar, não falar. Feche os olhos, vai respirando fundo. Eu estava escutando um louvor, eu vou colocando uma música mais calma aqui para a gente fazer nossa oração. Jesus. Aqui, ó, pronto. Saiu da guitarra, foi pro mar. Respira fundo. E como esse louvor que está tocando aqui no fundo, com o mar, com ondas, que a gente se coloque hoje diante desse mar, dessa infinitude. Quando a gente se vê diante do mar, a gente vê o quanto é infinito e é grande, porque Deus é grande, Ele é infinito. Que a gente hoje mergulhe nesse mar, que a gente se jogue nessas ondas, que a gente se jogue de verdade, mas não para fora, para dentro de nós. E tu começa a declarar: Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua bondade, pela graça que é derramada sobre as nossas vidas, por todo o favor, por toda a misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo Teu amor incondicional por todas as filhas que estão aqui presentes e todas aquelas que não puderam estar presentes neste tempo aqui conosco. Pai, nós queremos entregar esse tempo de mesa nas tuas mãos. Que a Rebeca possa, nesse momento, Pai, ser a tua boca, o teu instrumento, para liberar uma porção que está disponível para nós. Porque nós sabemos que aqui o centro é tu, o centro é Jesus, o centro é o Espírito Santo. Nós somos apenas ferramentas da tua mão, Pai, do teu amor pelas nossas vidas. Declaro aqui aberto o nosso tempo de mesa. Obrigada, Jesus, pela vida de cada filha que se disponibilizou para estar aqui, honrando, participando, querendo se lascar, querendo aprender, querendo confronto, querendo pega para capar. Obrigada, Paizinho. Obrigada, 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 obrigada. Amém. É tudo contigo, Rebeca. Amém, meninas. Vou pedir que permaneça com o olho fechado. O Pai me entregou algo, tenho muito temor que eu vou entregar hoje a vocês. E com olhos fechados, onde você estiver, como você estiver, começa a orar em línguas. Aquelas que não sabem orar em línguas, começa a orar ba, 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 ba. E o Senhor vai conduzindo na frequência, no tempo dele. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ai, Jesus, como a sua presença é maravilhosa. Espírito Santo, seu guia dessa reunião hoje, Espírito Santo. Espírito Santo, assim como me entregastes, entrega a cada uma dessas mulheres agora, Espírito Santo, a experiência da palavra de Paulo. Estamos cansadas, Espírito Santo, só de ouvir, mas a gente quer sentir a palavra. A palavra de Paulo, que cada palavra soltada, Espírito Santo, na minha boca, através de ti, vibre nas células dessas mulheres, transforme cada gene. Espírito Santo, a palavra é para ser sentida, vivida, como sempre me dizes, ensina essas mulheres.
Permaneçam orando em línguas. O Espírito ele vai entregar a experiência conforme cada uma se permite receber. Respirem fundo. Vem trazendo a consciência para o presente. Aquelas que sentem vontade de chorar, orando em línguas, podem chorar, que é o Espírito que fala através de vocês. E aquelas que têm vontade de sorrir, pular, vão sorrir, vão pular, vão dançar, porque é o Espírito que fala através da vida de vocês. Cada revelação, ela acontece através da permissão que você dá para o Espírito Santo agir conforme a vontade dele. Vou pedir para vocês respirarem 3 vezes e voltarem para o presente para a gente iniciar a nossa leitura. No tempo de vocês. Vou iniciar a leitura. Aquelas que quiserem permanecer de olhos fechados, permaneçam. Aquelas que quiserem acompanhar a leitura, pode acompanhar. Coríntios, 1 Coríntios 3, de 1 a 5. Eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem. Quando eu iniciei essa leitura ontem, eu até procurei a Cris para confirmar a leitura, eu já comecei a sentir a leitura, né? Eu senti a leitura. Porque quando o Pai entrega uma palavra para a gente, primeiro é para a gente. Quando a gente abre a boca para falar da palavra, primeiro é para a gente, depois para os demais. O Pai, muitas vezes, ele quer entregar alimentos sólidos, como Paulo fala, mas a gente ainda está como nenéns. E quando eu falo como nenéns, é como iniciantes, cristãos iniciantes. Talvez pessoas que nunca tiveram experiências com Jesus, ou talvez pessoas emocionadas, nenéns. E aí, eu falei, Espírito Santo, que essa palavra não seja só uma palavra, que ela seja um guia, que ela seja uma experiência na vida de cada pessoa que receber. E aí, eu disse, me dá uma experiência com essa palavra, me faz viver uma experiência, para que eu possa entregar uma experiência. E o Espírito diz, ora em línguas, dança com Jesus. Isso é uma experiência. A experiência com Cristo está no quanto a gente está disponível a fazer, a realizar, né, os desejos do nosso espírito. E aí, eu disse, é isso, Senhor, é dançar, é pular. E aí eu fico olhando para Paulo, quando Paulo falou, eu não entrego alimento a vocês, eu estou entregando papinha, porque eu imagino a bagagem que ele tinha, eu imagino o quanto que ele entregava, só que as pessoas recebiam as ferramentas e não aplicavam.
Não adianta entregar pérolas a porcos. E é isso que Paulo vem chamar nessa leitura. Vocês recebem diariamente. Vocês recebem, tem pessoas que se colocam aqui todos os dias no tempo de mesa. Mas o que vocês estão fazendo com o que vocês recebem? O que vocês fazem quando vocês desligam aqui o tempo e vão para a rotina de vocês? Quanto você já aplicou? Ou vocês são obesos espirituais? Pessoas que vêm aqui para consumir, alimentar o corpo de dopamina, alimentar a mente de dopamina. Bota um louvor, uma energia, Cris, ora, nossa, que delícia de momento. Mas quando eu desligo tudo aqui, eu saio para a minha vida pessoal, quem sou eu? Ou parece que nada aconteceu, porque eu continuo tendo as mesmas práticas quando eu desligo aqui tudo e volto para a minha vida. Mas amanhã, meio-dia, estarei aqui de novo, Senhor, para me energizar, me dopaminar e seguir fazendo quem eu sou, quem eu acho que sou. E aí eu olho para Paulo e fico pensando, poxa, quanto que Paulo tinha para entregar para a gente e quanto que se perdeu. Mas, ao mesmo tempo, eu olho e digo, nós somos Paulo. Jesus entrega através da gente. Mas quantos de nós quer realmente renunciar para receber aquilo que Paulo recebeu e disseminar? E aí, nesse primeiro ponto, estou trazendo mais para a questão da imaturidade espiritual que Paulo fala, né? Às vezes, a gente recebe, a gente não sente, não muda nada na gente. Porque, às vezes, a nossa boca, as nossas emoções não estão alinhadas, mas o nosso espírito sempre é alinhado. Então, quando Jesus entrega a oração em línguas, ele está dizendo, filho, irmãos, manos, acordem. Ainda que a tua boca não tenha força e não tenha palavras para falar, você tem um espírito que fala. Então, ainda que a sua boca não queira falar, Jesus, eu não sei o que dizer hoje. Abre tua voz, fala em línguas, porque o seu espírito sabe o que ele quer. O seu espírito sabe o que precisa, o alimento que você precisa receber. Para de ser pessoas carnais. O mundo já é carnal. Tudo é carnal ao nosso redor. Que a gente se torne olhos espirituais. Viver essa experiência de Jesus e sair da religiosidade. A gente não ora em línguas em casa porque a gente acha que tem que orar na igreja. Quando o pastor diz bem assim, ora em línguas, vamos todo mundo se juntar, eu tenho que orar junto com os irmãos. Não. O Espírito habita em mim. Eu oro a qualquer momento. E eu vou dizer, passar uma dica para vocês que eu peguei com o Espírito Santo. Eu oro para despistar o demo. Porque pelo menos ele não reconhece essas palavras. O meu espírito é conectado com o Pai. É uma fonte direta. Não quero que ninguém saiba o que eu estou falando, o que está clamando, o que chora meu coração e o que se alegra o meu coração. A gente quer viver as promessas que Davi recebeu lá atrás, mas Davi, quando ele via a presença, quando ele recebia a arca, quando vinha, tudo chegava perto dele, que ele sentia a presença do Senhor, dançava, pulava e cantava. Davi era extravagante. Deus quer pessoas apaixonadas, extravagantes. E quando Paulo diz, eu não posso entregar, é porque a gente precisa estar preparado para receber. Eu não posso entregar para uma pessoa que só quer cruzar os bracinhos e dizer, Senhor, antes de dormir, dobra o joelho, faz oração rasa. No outro dia vive um ciclo que você não sabe nem se foi o que Deus escolheu para você. Você não sabe se quando você acordou, Deus mandou você tomar café, ou Deus mandou você ir na padaria levar uma palavra para alguém. Você não sabe, porque você não perguntou ao Senhor. Você acordou, você foi direto para o seu trabalho, você não sabe nem se Deus queria que você fosse para aquele trabalho naquele dia. Entende que quando Paulo fala, eu preciso que vocês abram seus olhos espirituais, são esses olhos. A gente está no mundo, mas o mundo ele é espiritual. Se eu estou numa casa desorganizada, é espiritual.
Senhor, me ajuda, Espírito Santo, a arrumar minha casa. Me ajuda, Espírito Santo, a dar aquilo que não me serve. Porque se está bagunçado, ou é a minha cabeça, ou tem algo que precisa ser retirado dali. Mas todo dia pede mais, pede mais, pede mais, vem para cá para o tempo de mesa, recebe o maná. Recebe o maná do dia e faz o que com o maná do dia? Acumula. Porque era isso que muitos israelitas faziam, os hebreus faziam, que Deus disse, todo dia eu vou mandar. Tinha gente que queria guardar. Aguardar que eu não sei se amanhã vai ter. Que falta de confiança é essa? Pega o maná de hoje, aplica assim, eu recebi essa ferramenta hoje eu vou fazer isso. Porque eu quero mais. Porque Deus entrega mais àquele que tem sede e fome. E aí Paulo, depois, continuando as palavras, ele vem e fala, as divisões mostram o quanto, fala assim, das divisões da igreja, né? E eu anotei aqui, as divisões mostram o quanto ainda somos carnais, né? Inveja, contendas, divisões. A gente esquece que nós somos a igreja. Mas eu vou na igreja tal. Qual é a sua igreja? Eu sou a quadrangular. Eu sou a do santo não sei quem. Eu sou da igreja Vida Renovada, não sei. N nomes. Eu criei rótulo para dizer de onde eu sou. Eu sou de Jesus. Entende que eu sou de Jesus? Então, se eu sou de Jesus, qualquer lugar que eu for, qualquer tempo que você entrar, eu vou ter acesso a Jesus e você, Jesus na vida de alguém. Então, enquanto eu estiver rotulando e me colocando em determinados lugares, o que é que eu faço? Eu impeço Jesus de agir, de trabalhar através da minha vida. Porque, às vezes, o conhecimento que você recebeu em Y, você precisa levar em Z, mas você permanece em Y porque você faz ainda com a força do seu braço. Nós somos a igreja. O nosso corpo é o tabernáculo. É o tabernáculo onde habita a aliança do Senhor. Vocês têm noção disso? Que Jesus tirou tudo que era de fora e colocou tudo dentro? Quando Jesus quando ele sangra na cruz, que ele leva tudo com ele, ele diz, está consumado. Você sabe o peso da palavra está consumado? Ele quis dizer, vocês são livres. Não existe culpa. Não existe medo. Não existe mais Golias, não existe gigantes. Então, quando você se sente culpada, quando você inventa um gigante na sua vida, quando você se amedronta, você está dizendo, eu não acredito na consumação da cruz. E você se coloca acima de Deus. Juiz e juíza. Na verdade, juízes aqui, né? Juízes. Isso, gente. O Espírito Santo é perfeito. Ele entregou a palavra na minha cabeça. Que loucura. Há 6 meses, o Espírito Santo trabalha comigo um tema. Você sabe o que é passar 6 meses trabalhando um tema. Todas as vezes eu abro a Bíblia, eu não tenho livro específico para ler. Sempre li Jó, Esther, lia, mas a entrega do Espírito Santo é aleatória. Eu abro a Bíblia, eu digo a palavra, vou olhar para o esquerdo ou para o direito. Ele diz direito, quando eu abro a Bíblia, está lá. Eu vejo a temática e leio. E chega na palavra. 6 meses ele me entrega a palavra justiça. E agora, enquanto eu falava com vocês, o Espírito Santo disse, isso é justiça. Quando a gente se coloca no lugar de filha, é você dizer, a justiça do Senhor está sobre mim. E para isso, gente, Cris iniciou falando a palavra que eu usar, águas profundas. Não tem como você acessar as profundezas, descobrir o que é que se tem nas profundezas e se abrilhantar com as profundezas se você não tem coragem de sair do raso. Eu fico fascinada quando eu vejo aquelas pessoas que entram nos submarinos, né? E fazem, como é que diz? Aqueles esportes que entram na água, que vai lá nas profundezas, né? Com aquelas nadadeiras. É uma experiência que eu quero ter, que fica vendo os peixes, sim, é o nome que dá. Agora fugiu da mente. E aí eu fico maravilhada, eu digo, gente, olha o que é o fundo do mar. Alguém um dia teve coragem de criar uma máscara com oxigêniozinho para poder respirar, para conhecer as profundezas. E aí você está perdendo a oportunidade de se abrilhantar com o ouro, com as pedras preciosas,
com os peixes coloridos que existem nas profundezas. Muitas vezes por medo ou zona de conforto. E aí, nessa segunda parte, eu anotei aqui, na segunda parte fala sobre inveja, contendas e divisões. Falta de segurança espiritual gera competição. Falta de identidade gera idolatria. E falta de maturidade nos faz querer escolher o lado certo. O que é o certo para o Senhor? Tudo na nossa vida aconteceu da forma certa, como tinha que ser. Então, por que a gente fica escolhendo o lado certo, A ou B? Quando a gente está com Cristo, é quando a gente acha que é o errado, é o certo. Eu aprendi com a minha avó, Deus escreve como é que diz? Certo pelas linhas tortas. E eu dizia, nada a ver, Deus escreve a gente que vê torto. Só que hoje em dia eu penso, eu acho que era isso mesmo. Que até o errado está certo. Quando é sob o comando do Senhor. Eu nunca li na Bíblia genealogias bonitas. Eu até postei um dia desse. Genealogias bonitas. Eu nunca vi. Eu sempre via sofrimento, mulheres estéreis. Eu via irmão que mata irmão. Eu via mulheres que eram abusadas. Eu via abuso moral, abuso sexual. Eu via tudo. Isso tem na Bíblia. Não sou só eu que, será que só sou eu que vejo? Mas e por que você se acha a rainha da cocada preta, né? Vamos falar da novelinha que tá rodando aqui, né? Todo mundo sempre fala, não sei nem o que é. Rainha da sucata. Eu sou a rainha, a princesa. A minha história é especial. Não, querida. A sua história já estava escrita. A sua história já aconteceu há muito tempo. E vai ter alguma referência na Bíblia que vai ligar os seus personagens. Entende que a gente não é nenhum alecrim dourado, nenhum especialzinho. Agora a gente tem direito de escolher o que é que eu quero. Permaneço no raso, eu vou buscar o que tem de bonito nas profundezas. Porque a partir do momento que você sai do raso, sai do leitinho, Jesus entrega alimento sólido. Mas muitas vezes a gente vai passar pelo deserto. E o deserto não é nada mais do que o espelho da sua alma. Então, quando você estiver no deserto, você não fique se lamentando, porque o deserto é o espelho da sua alma. E aí, depois que a gente vive o deserto, que a gente encontra com o nosso espelho, a gente identifica o espírito que brilha através dele. E aí é onde as coisas acontecem. E Jesus quer a sua fraqueza mesmo, viu? Não fique pensando que Jesus está buscando aquele seu dom bonito e maravilhoso. Ah, eu sou ótima de falar. Talvez você seja a pessoa que silencie. E o seu comportamento trate alguém. Talvez seja uma pessoa que seja em silêncio. Deus diz, eu quero tratar na sua fala. Você vai falar. Deus não está nem aí para aquela habilidade que você treinou a vida toda. Ele quer aquilo que você acha que não consegue. Ele vai lhe usar através disso. E o terceiro ponto que eu anotei aqui, idolatria pessoas, que Paulo fala, né, que as pessoas diziam, quem é de Paulo, quem é de Apolo? Eu sou de Cristo. Às vezes a gente deixa de ir num lugar, num templo, por causa de A, B e C. Eu nunca fui no templo por causa de A, B e C. Dizia, Jesus, eu só vou hoje, porque eu preciso sentir sua presença que eu não estou sentindo aqui. Me mostra. Usa pessoas para falar comigo, mas eu preciso sentir. E quando chegava a pessoa entregava a palavra, eu não sabia nem quem era a pessoa. Quando o teu coração está aberto, até um estuprador lhe entrega uma palavra de Cristo. Quando o teu coração está aberto, até o criminoso, até alguém horroroso, assim, que você acha que cometeu um crime horroroso, que você acha imperdoável na sua vida, é capaz de lhe entregar Jesus e lhe apresentar Jesus. Para de olhar pessoas, olha para o alto. Os nossos olhos têm que estar para dentro e para cima o tempo inteiro. Quando a gente treinar os nossos olhos para ver dentro e ver em cima o tempo inteiro, vocês vão ver que tudo ao seu lado, tudo, exatamente tudo é acessório. É só complementação para o ministério de Jesus acontecer. Só. Porque precisa acontecer. E aí, alimento sólido, ele traz cresça na fé. Quando a gente cresce na fé, a gente adquire capacidade de discernimento,
responsabilidade espiritual. E não é essa fé que precisa ver e sentir, eu preciso sentir. Não. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas a palavra foi entregue. Eu sei que existe uma promessa. Eu não sei se é para mim ou se é para minhas próximas gerações, mas eu não arredo o pé até que eu escute a voz do Senhor me mandando sair. Eu não dou um passo até ouvir a voz do Senhor dizer, vai. Isso é fé. Eu não vejo, eu não sinto, não sei, eu não estou ouvindo, mas eu estou. Jesus, estou contigo. Mas não está acontecendo. Jesus, eu estou contigo. A minha carne diz que não está acontecendo. A minha carne diz que não tem nada, que eu não estou vendo nada. Mas eu sei que está comigo. Jesus, eu estou contigo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. É assim. Todos os dias. E quando a carne quiser doer, abre tua boca, vai orar em línguas. Vai orar em línguas. Despiste o inimigo. Como dizem, né? Despiste o inimigo, vai orar em línguas. É só o teu espírito com o espírito de Deus que já habita em você. Eu gosto de falar, né? Seu coração com o coração de Deus. É só o meu jeito de falar, porque já habita na gente. Aí só para construir uma linha de raciocínio. Entende? É para dentro, para cima. Para dentro, para cima. E aí sim, talvez o pai comece a entregar novos comandos, coisas começam a aparecer, pessoas começam a chegar até você, mas primeiro em mim, depois através de mim. Então, quando você vem para o tempo de mesa, você diz, tô indo lá, vou ficar no grupo da Cris. Epa, alguma coisa está muito errada. Você não está vindo para ficar em grupo, para estar em rolezinho de meninas batendo papo, não. Pelo menos não é por isso que eu venho. Tem dias, inclusive, que eu não entro. E eu pergunto, Espírito Santo, por que eu não estou com vontade? E me questiono. E quando eu entro, que eu recebo, eu digo, Espírito Santo, eu acho que isso não fez sentido para mim, não. Não fez sentido? Ou o que é que eu não quero ver? Eu não estou olhando para a Cris, eu não estou olhando para a Jenny, eu não estou olhando para a Cara, eu não estou olhando para a Kellen. Não estou olhando para vocês. Estou olhando através de vocês. O tempo inteiro. Isso é sair do raso e buscar o profundo. Às vezes a gente no final bota aqui, que maravilhoso, bonito, muito lindo, que a pessoa falou. Aí eu lhe pergunto, o lindo que a pessoa falou lhe transformou? Se não lhe transformou, se não fez você mudar de conduta, amiga, sinto muito. É só dopamina. Vai buscar porque você tá assim, porque você tá no raso e o que você não quer ver. Entende que é idolatria? Tem comunidade X, eu vou pra comunidade X. Porque fulano, não é porque fulano tá lá. Não é porque esse crânio, não tem nada a ver com a liderança. Quando a Bruna fala da jornada da alma, ela diz, a jornada da alma não é da Bruna, mas que nasceu através da vida da Bruna. Mas é de Cristo. Tudo já está pronto. O Pai nos permite acessar, no momento que estamos prontos a acessar. Falei, parece que o tempo está ajudando, 32 minutos. Mas eu acho que a entrega era essa, né? Então o Espírito Santo diz, ora em línguas, porque talvez tenha pessoas que acham que a religiosidade prende e diz, não, em casa não, você tem que estar na igreja, ora em línguas na igreja, junto com o pastor falar. Não. Mas eu estou com vontade de subir na cadeira na igreja, esticar meus braços, suba na cadeira e estica os braços. Estou com vontade de dar um soco em mim mesmo, dê um soco em você mesmo. Você entende que a religiosidade não nos deixa livre para adorar o Senhor? Quanto mais eu danço, eu pulo e brinco, quando eu paro, digo a vocês, parece que meu coração está abrindo, e quando eu paro, as chaves começam a girar na minha cabeça. E aí o Espírito Santo diz, isso é adoração. Isso é adoração, o Senhor vai entregar quando você está pronta. Eu preciso preparar meu espírito todos os dias. Eu não sou uma pessoa falante, de estar falando, então eu danço. Meu corpo quer dançar, então o Espírito Santo vai me mostrar. Então eu danço depois que o coração abre, porque toda vez que você faz um movimento, seu coração vai abrir para receber, porque a luz está dentro dele.
Abriu, o Espírito sai, a luz sai. E aí tudo que estava escuro clareia e você recebe as chaves. Mas talvez você não estivesse recebendo as chaves, porque talvez você nem soubesse disso. Quando Jesus disse, rasgou o véu, né? Quando depois terminou, né? Rasgou aquele véu que abriu o véu lá no céu. Aí eu fiquei pensando, né? Que véu é esse, né? Minhas imagens, minha cabeça é meio doida, né? Fica, que véu é esse? Abriu um véu. Aí todo mundo fala o passado. Cara, eu pego a palavra para mim. Jesus, o que quer dizer o véu para mim? Jesus diz, verdade. É como se eu estivesse limpando os seus olhos. Verdade. Porque cada um recebe a alegoria bíblica conforme o seu tempo. Jesus só quer brincar e dançar com vocês. Jesus não está nem aí, que vocês vão se lascar trabalhando o dia todo. Dar um pau retado no serviço. Ele não está nem aí, você está escolhendo isso porque você quer. Ele quer brincar e dançar, se divertir. Que nem eu. Às vezes eu fico pensando, Jesus deve olhar para mim e dizer, que folgada. Porque eu digo, Jesus, terças e quintas eu estou trabalhando. Então, assim, arrume outros dias para a gente resolver nosso lado. Então, o seu serviço vai ser, o serviço que o senhor vai exigir vai ser tais dias. Terças e quintas, use lá no meu trabalho. Ponto. Aí eu fico olhando, acho que Jesus disse, folgada, não vai ser assim, não. Mas é a minha sinceridade. Você entende que Jesus tem um coração sincero? É isso. Agora eu vou ficar, Jesus, usa-me, Senhor, usa-me, eis-me aqui, a serva do Senhor está aqui. Ponto. Bonitinho, cantarolando, todo mundo ali, nossa, como ela é linda, como ela fala lindo. Eu falei, Jesus, eis-me aqui. Aí Jesus diz, não vai para o teu trabalho, não. Eu quero que você vá ali, na frente daquele rio ali. Vai dar uma olhada no rio. Eu vou, não vou não, eu vou bater meu ponto. Você entende a hipocrisia? Às vezes a gente também não acessa as coisas, não recebe novos comandos, a gente não recebe um novo maná porque a gente é hipócrita. Eu não vou falar isso. Aí eu digo, Jesus, me use lá no trabalho. Jesus, me dê umas dicas lá no trabalho. Você entende? Seja o teu coração sincero. Que a tua boca imita a verdade. Não seja hipócrita para Jesus. Se você não quer fazer caridade, não diga, Jesus, me diga um lugar para fazer caridade. Jesus, me diga um lugar para ser generosa. Às vezes Jesus diz assim, vai lá, seja generosa com uma pessoa que é bem rica. Tira tudo sua conta, dinheiro por rica. Você olha, nossa, aquela mulher já tem tanto. Você entende que hipocrisia? Então não peça. Isso fala sobre alimento sólido. Isso é alimento sólido. Coragem é um alimento sólido. Quando você rompe em coragem, o Senhor lhe entrega coisa mais. Porque ele diz, está preparada. Mas a gente precisa passar por provação. Porque tudo precisa ser provado. É prova em ação. Vamos lá, provinha prática. E é isso. Eu digo, eu pensei que eu já ia falar com vocês sobre justiça. Jesus chegou e falou, justiça. Então, a palavra de Deus me remeteu à justiça. Então, ainda estou no processo de justiça. Em algum momento eu vou usar isso. Porque já são mais de 6 meses que ele trabalha em diversas abordagens comigo sobre justiça. Mas por quê? Porque eu estou abrindo os meus olhos espirituais para ver. Porque talvez ele esteja trabalhando com você a mesma temática e você não esteja vendo. Está dispersa. E está querendo lhe usar naquilo, está lhe dando dica do seu propósito e você não está entendendo a palavra porque você está dispersa. Ou porque está sendo hipócrita. Ou você é filha, ou seja, criatura mesmo. Às vezes eu digo, Jesus, eu estou para ser criatura, viu? Estou revoltada, estou rebelde. Mas é meu coração sincero. Hoje eu não estou nem aí, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu estou com raiva, eu não quero fazer nada. Ponto. Aí depois no outro dia, eu, perdão, mano, ande comigo mesmo, eu gosto de você, é melhor. Desculpa aí, volta aqui comigo. E eu fico imaginando a cara dele sorrindo, dizendo, cara de pau. Mas, tipo, a minha sinceridade. Você entende que a gente não precisa de religiosidade? Aí vai dizer, nossa, a Rebeca todo dia tem contato com Deus. Não tem dias que eu estou xingando. Estou xingando Deus, estou revoltada. Não tem religiosidade, porque eu aprendi, lasque-se quem tá nem aí, quem vai achar ruim, que hoje eu tô séria, que eu não quero sorrir, tô nem aí, se a pessoa vai dizer, nossa, ela tá falando assim com Deus, pelo menos Deus sabe que é o meu coração mesmo, do que eu ficar rindo e por dentro aqui, morrendo, falando e negando Cristo. Pessoas posicionadas, pessoas verdadeiras, verdade é caminho, gente. Eu sou caminho, a verdade é a vida, a verdade é Cristo. Até quando você tá xingando, se a sua verdade é verdade, você entende?
É o seu momento de verdade. Então você acessa Cristo, Cristo lhe entrega. Mas ele só quer verdade, porque ele é verdade. Então você conecta a frequência a Cristo. Agora, se eu estou chateada, mas estou sorrindo a todo mundo, eu não acesso a frequência crística, porque é uma mentira. Sente as suas emoções, mas vocês não são suas emoções. Quando você alinha seus pensamentos, eu botei alguma coisa aqui. Rapaz, é que eu escrevi tanto. Desde ontem eu estou escrevendo esse negócio. Eu falei, alinha os teus pensamentos, alinha as tuas emoções. E a luz vem. Mas você precisa reconhecer, não negue as tuas emoções. E não rejeite os pensamentos. Ponto, pensei, ponto. Não sou meu pensamento, eu não sou a minha emoção. Ponto. O que é que eu posso fazer com isso? Posso fazer nada? Ponto. Silencio e espero em Cristo. Posso fazer? Vou fazer. Acabou. E aí sim, a gente começa a receber alimento sólido. A gente começa a entrar nas águas mais profundas. Então, às vezes a gente está só, às vezes eu digo, eu sei, Senhor, que eu só estou com o pé na areia e a água está vindo e voltando, que nem o mar. Eu sei, eu reconheço. Tem dias que eu boto água no joelho, digo, Senhor, eu reconheço. Tem dias que eu boto até a cabeça, depois digo, Senhor, eu tenho medo retado de água. Tá com meu medo de água. Você entende? Até aqui, pode ser aqui. Mas eu já disse, ó, semana que vem eu vou, minha meta, né? Vamos lá, Jesus está me tratando. Minha meta é fazer um mergulho, que é para ver se a minha mente, através dessa experiência física, entenda como a experiência física ajuda. A experiência física de ver algo que seja bonito, de ver os peixes coloridos, traga uma emoção positiva para mim. Porque trazendo emoção positiva, eu começo a olhar para isso como algo positivo. Mas como eu já tinha medo da água mesmo, de profundezas de água mesmo, já era um padrão da minha família, se receber com água, quando eu quebro isso, eu dou mais acesso. Então, se eu tenho medo de algo, pede a Jesus uma experiência. Jesus, eu quero uma experiência física. Como eu posso ter uma experiência física disso para que a minha mente se renove e eu possa ter uma experiência espiritual com você dessa forma? Pede e receberás. Quando não recebe porque pedes mal, você está pedindo para quê? Para ter uma experiência com ele. Jesus, me mostra uma experiência física para eu lhe acessar no espírito. Você entende a motivação certa? E aí sim, você vai recebendo alimentos mais sólidos. Deus não vai entregar sólido para quem não tem dente para mastigar. Ninguém vai receber nada sólido se não tem dente para mastigar. E acredito que eu entreguei aquilo que eu tenho que entregar. O Senhor está mandando silenciar. E é isso. Se alguém quiser falar, não sei, Cris, me diga aí. Fazer oração para encerrar o nosso tempo de mesa. E aí liberar as mulheres. E daí quem quiser compartilhar alguma coisa depois, daí pode compartilhar. E quem precisar ir, pode ir. Então vamos lá, fecha os olhos. Respira com tranquilidade. Se sente no presente. Traz o foco para aqui agora. Espírito Santo, muito obrigada pela tua presença, pelas tuas falas, pelas tuas orientações e dicas, Espírito Santo, como sempre. Obrigada, Espírito Santo, por mostrar-nos como acessar o reino de uma forma mais leve, como acessar as águas profundas, achando o divertimento nele, Espírito Santo. A gente tinha tanto medo, Espírito Santo, porque sempre me mostravam os rios tão escuros, e às vezes minhas irmãs também viam esses rios escuros, como se as profundezas fossem escuras, mas as profundezas têm tantos peixes coloridos, tem lulas, tem polvos, tem tanta cor, e a gente tinha tanto medo, Espírito Santo, e você trouxe com tanta leveza isso hoje para a gente. Espírito Santo, peço que permaneça do lado de cada irmã que está aqui agora, Espírito Santo, guiando nas suas experiências hoje, cada uma nas suas particularidades, nos seus deveres e cumprimentos, né, diários, Espírito Santo. Mas que mesmo na rotina, que elas não percam a experiência com você, porque tudo é espiritual. Que os nossos olhos estejam sempre espirituais, Espírito Santo, que os nossos ouvidos, a boca e nossa respiração respire o ar que vem do reino. Espírito Santo, eu quero que abençoe agora, derrame, Espírito Santo, unção, tranquilidade para aqueles corações que estão apreensivos,
Unção, Espírito Santo, de coragem. Aquele olho de coragem para aquelas mulheres, Espírito Santo, que tem um passo para dar, mas não conseguem dar, porque se sentem só, que elas sintam que você está com elas, Espírito Santo, Jesus. Espírito Santo, derrama um óleo de cura para aquelas pessoas que precisam de cura. Porque era isso que Paulo falava sobre alimentos sólidos. Alimento sólido é nada mais do que a cura. É entregar o nosso remédio. E que elas possam receber, Espírito, no Espírito de cada uma delas. Assim como recebi. Que elas não esqueçam, Espírito Santo, que elas são capazes de fazer o céu descer nelas mesmas. Não precisam ser na casa, não precisa ser no trabalho. Dentro delas mesmas já habita o céu. E que elas sintam a presença do céu o tempo inteiro, todos os dias e todas as horas, para que elas possam, Espírito Santo, receber aquilo que Paulo recebeu. E aquilo que o Paulo recebeu, a gente nem vai saber que ele recebeu, porque ele não nos deixou escrito. Espírito Santo, que a gente escreva as próximas Bíblias, que a gente escreva os próximos livros que revelem a face de Jesus. É isso que eu te peço, Espírito Santo. Vinde conosco a todo tempo. Amém. Vai, meninas. Como o Cris falou, né? Aquelas que quiserem ir. Amém. Amém, amém, amém. A gente vai longe, né, Rebeca? Se deixar, a gente, ó, não volta mais. Se joga no chão, e já começa a orar em língua, e já começa a voar e dançar. Eu e a Rebeca, a gente é as dançarinas do reino. Quem vai para a jornada vai conhecer as dançarinas do reino. Ai, Bem, Rebeca. estamos contigo, Rebeca. A gente estava numa. Parecia um jardim. Parecia. A gente estava num jardim. Olha a Jennifer, jardim. No jardim, aquele jardim, sabe aquele jardim? Nós estávamos no jardim e tu dançava, e tu, tipo, soltava as mulheres que não conseguiam dançar, e tu quase que flutuava naquela tua dança lá. Eu te vi dançando no jardim quando tu tá lá na frente dançando, sabe? Foi muito lindo mesmo. E quando tu falava hoje no tempo de mesa, eu te vi de novo nesse jardim dançando. As tuas palavras, elas pareciam coreografias do reino, assim, sabe? Tipo, tu falava e eu ficava aqui viajando na maionese de Jesus. E a Rebeca falava e ia dançar. Porque a palavra da Rebeca, ela vem como uma dança mesmo para minha vida, assim. Tipo, desde quando a gente se conectou, as palavras da Rebeca são como uma dança celestial, assim. É isso que eu vejo. Muito lindo que tu trouxe para nós, Rebeca. Gratidão pela tua palavra. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Compartilhar algo? Acho que a Kellen quer falar alguma coisa. Eu acho. Não sei, né? Tô sentindo que ela quer falar alguma coisa. Sim, vamos lá. Sim, né? Oiê. Oi, meu amor. Eu gostaria de compartilhar, né, a hora que a Rebeca estava falando sobre o medo, né, de água e coisa, e eu fiquei, meu Deus do céu, mas como assim? Misericórdia, Jesus, né? Porque ela falando ali, parecia que ela estava falando de mim, sabe? E ela falando, né, porque vem, né, da família, vem de gerações, e aí eu fiquei olhando, meu Deus, porque uma das minhas primas, ela tinha, eu acho que era 1 aninho ou 2 aninhos, eu devia ter, sei, eu acho que 7, 8 anos na época, e ela morreu afogada, porque naquela época, né, o meu tio, ele trabalhava nas lavouras e coisa, e daí a gente tinha ficado tudo na casa da avó.
porque a minha avó era viva, né? E aí se juntava os filhos, neto, meu Deus, a casa era cheia. E aí meu tio foi trabalhar. E eu me lembro que a avó estava fazendo pão, e aí o tio foi trabalhar, e aí tinha aquelas sanguinhas, não sei se alguém já ouviu falar de sanga, sabe? E aí tinha uma cerca, né, para passar. E antes da cerca tinha a sanga, que era onde a avó lavava roupa. Porque não tinha máquina, né, naquela época e tal. E aí o tio foi trabalhar e a gente ficou ali conversando e brincando, e a avó fazendo pão, e a mãe, e as minhas tias, tudo ali. E daí, daqui a pouco, a tia, né, pegou e disse assim, cadê a... Eu não lembro agora o nome da guriazinha. Me lembrei agora. E aí, cadê a fulana? A Kátia. Cadê a Kátia? E ela tá brincando com as crianças. E quando a gente foi olhar, ela não tava. Saíram correndo, o tio tinha ido, não viu ela vindo atrás dele. E aí a gente encontrou, né? Eles não deixaram a gente ver. Encontraram ela em cima da água, né? Ela já tinha morrido, né? Então, e aí eu fico vendo, né? Porque eu também, tipo, tenho medo, sabe? Tenho medo de água, tenho medo de coisa assim. É uma coisa que eu quero vencer isso, sabe? E aí, quando tava falando, Rebeca, eu disse, meu Deus, como assim, Jesus? E eu, aquilo assim, daí, quando a Cris falou, ai, não tem ninguém pra falar, né? Eu disse, e aquilo dentro de mim já queimando, sabe? Fala, 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 fala. E aí, quando a Cris falou, Kelly tem alguma coisa pra falar. E eu disse, bah, não tem como escapar. Então, eu fiquei olhando e disse, meu Deus, né? O Senhor, ele quer tratar a gente, mas a gente precisa, como a Rebeca falou, a gente precisa abrir o coração para que o Senhor venha nos tratar, né? Porque senão a gente só vai ouvir e aquilo vai bater aqui e vai voltar. Porque é a gente que tem que deixar, né? É a gente que tem que deixar o Senhor tratar. E o Senhor vai usar pessoas, né, para falar que já venceram isso, ou estão no processo de vencer, sabe? Então, muito obrigado mesmo, Rebeca, pelo que você trouxe. Muito obrigado mesmo. Deus E abençoe. obrigada, meu amor, pelo teu partilhar. Eu senti muito forte queimar no meu coração de te liberar isso, porque se tu não resolver esse teu trauma, tu vai bloquear o teu filho para mergulhar. E tu não vai querer repetir esse ciclo. Por isso que eu acho tão lindo quanto Deus trata as mães através dos filhos. Talvez tu nem fosse olhar para isso com tanto amor e acolhimento de se jogar no mar, né? Que não seria o mar no contexto que a gente sempre traz o contexto espiritual, que não é sobre se jogar no mar, é sobre tu mergulhar. Eu nem vou mergulhar porque eu não tenho permissão, eu nem vou mergulhar porque eu nem sei nadar, porque imagina, eu não sei nadar, não vou mergulhar. É que nem correr, eu nem sei correr, por que eu vou correr? Eu não sei treinar, por que eu vou treinar? Não é sobre tu fazer o movimento, é sobre a permissão que tu não tem para fazer esse movimento. Então, uma das formas que Deus me trouxe para eu perder o medo do mar é aprender a nadar. E agora eu tô aprendendo a nadar. Ensina teu filho a nadar. Ah, eu não tenho condição. Lembre que no reino a gente não vive por condição. Ensina ele a nadar e aprende a nadar com ele. Olha que lindo o processo que vocês vão viver quando tu botar ele numa natação e aprender a nadar com ele. Tu vai estar te desbloqueando e não colocando um bloqueio de água nele. Certo, meu amor? Rebeca quer... Verdade. Verdade. Eu passei pelo processo parecido com o seu, Kelly, mas foi irmão da minha mãe, né? Meu tio, ele morreu afogado. Acho que ele tinha 11 anos na época. E eu nasci asmática. A minha tia desenvolveu asma após a morte do meu tio, minha tia mais velha. Então, foi a que viveu tudo, né? Todo o processo de luto com a minha avó, tudo. Então, ela desenvolveu o processo de asma. E eu já nasci asmática. Eu nasci, ele já tinha morrido há muito tempo. E aí, quando chegou aos 11 anos, eu comecei a desenvolver muito mais forte os processos asmáticos. Veja como como padrão familiar ele fala alto, né? Então, estava na minha linhagem dos 11 anos, então eu senti a frequência dos 11 anos do meu tio. E aí tinha crises muito mais fortes, e toda hora eu achava que ia morrer.
Então eu pegava ônibus só, minha mãe sempre me ensinou desde criancinha, né, ser mais independente, assim, sair, então eu voltava da escola sozinha. Pegava ônibus, às vezes eu parecia que ia ter crise dentro do ônibus. E eu começava a rezar, Jesus, pelo amor de Deus, por favor, fique comigo, não sei o quê. E eu passei a trabalhar minha respiração, foi daí que eu aprendi a respirar. Minha avó dizia, não quero você com bombinha, não quero você se viciando em bombinha. Aí eu chegava em casa, ficava cheirando chá, né? Ela fazia chá de eucalipto, minha avó era muito assim, né? De ervas. Chá de eucalipto, botava pra ficar cheirando eucalipto até eu me sentir melhor. E assim, foi a minha salvação quando eu fiquei viciada, né, em corticoides. Mas eu sofri muito nesse processo. Quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, fiz alguns cursos na área, tal, desenvolvimento humano, tal, comportamental, eu comecei a perceber que existia algo com os 11 anos. E todas as vezes que eu fazia algum pensamento que falava assim de infância, alguns pontos de infância, eu voltava para esse dia. E quando chegava no dia, eu começava a descrever exatamente o que aconteceu. Tanto que, quando eu contei à minha mãe, né, eu disse, mãe, engraçado, né? Toda vez que eu penso em 11 anos, a minha mãe disse, mas nunca teve com você. E aí, nunca aconteceu isso com você. Eu digo, mas eu lembro, eu tenho uma visão de alguém, tá, se afogando. E aí eu olhava para cima, tinha um rapaz gritando no meu apartamento do lado, gritando desesperado, que uma criança está se afogando. E aí ele desce correndo. Eu tô contando a você, eu tô na visão aqui, ó. Desce correndo e tal. Eu tenho essa visão clara. Só que quando chegou, o menino já estava morto, e ele foi procurar os pais. Minha mãe disse, não, mas essa é a história do seu tio, não tem como você saber. Não tem como você saber que você não era nascida. E aí, antes, foi por isso que eu comecei meu rolê de autoconhecimento, de estar buscando muita coisa em vários lugares. Porque eu não entendia as visões que eu tinha. Mas eu tinha visões de frequências familiares, de padrões familiares, de coisas que aconteceram na minha família que eu não vivi. E aí, hoje eu entendo que, na verdade, é um facilitador. É um dom facilitador. Então, como eu consigo olhar para aquilo, eu consigo trazer um significado melhor para que as minhas gerações sofram menos. Entende? Sofram menos ou não sofram, porque pode se quebrar em mim. A depender do nível de profundidade que eu chegue no Senhor, eu quebro. Porque maldição é feita para ser quebrada. Entende? Então, se esse padrão existe na sua família, olha que ruim. Toda vez que uma criança nascer, quando chegar nessa fase de idade, né, pequenininha, bebê, as mães começam a ficar muito superprotetoras. Aí, lugar de piscina, não quero. Lugar que tem isso, não quero. E começa meio que sufocar o filho. E o filho passa a ter esses mesmos receios. Receios de coisas que eles não sabem. É uma energia de padrão. Então, quando você rompe com isso, com uma decisão, você vai. Que nem eu aprendi. Aí o pessoal diz, vou surfar. Você é doido, vai surfar. O pessoal da minha casa achou loucura. Eu digo, vou surfar, gente, vocês não estão entendendo. Eu vou surfar. Ah, mas se você se afogar. Se eu me afogar é porque Deus tinha que me levar afogada, eu não sei. Mas eu já disse a ele, me leve antes de eu me afogar. Eu não quero sentir a carne, não. Leve logo, me arrebata. Mas é isso, entende? Por quê? Porque eu preciso tomar uma decisão de mudança. E aí, quando você decide, eu vou meter as caras mesmo. E agora eu vou fazer isso, eu vou. O pessoal pergunta, você nada? Eu disse, nada com Jesus. Como assim? Eu digo, porque eu me salvo. Se salva como? Eu fiz o concurso da polícia, tem natação. Eu nunca fiz natação. Você acha que eu atravessei como Jesus? Eu bati a perna, bati o braço, não tinha regras. O pessoal disse, você vai nadar assim até o final. Eu digo, não tem regras no edital. Aí não tem, não tem. E eles tiveram que aceitar a minha nadação. Eu nadei até o outro lado, os 25 metros no tempo. Passei, estou aqui, aí, a contar a história. Você entende que quando a gente toma uma decisão, Deus guia? Mas é isso, eu digo, por que eu vou mergulhar? Não vou mergulhar tão profundo porque tem uns lugares de praias aqui que tem, né, os peixinhos e tal. Vou porque eu preciso dizer, é uma emoção boa. Entrar nas águas do meu Senhor é uma emoção boa. Foi Ele que criou esses rios. Ele me deu esses peixes coloridos. Ele que criou o fundo do mar, entende? Das estrelas do céu ao fundo do mar. Por que eu tô perdendo o fundo do mar? Por que eu tô com medo do fundo? É tudo, todo lugar é bonito. Até o preto é bonito. Se não fosse bonito, a gente não usava nem roupas também. Você entende? Aí é essa dinâmica que a gente tem que fazer. Eu consigo falar para você porque é um processo que eu estou vivendo. E você vai ver. Hoje eu contava com tristeza essas histórias. Ai, não sei o quê, com aflição, com rojo de aflição. Hoje eu falo sorrindo. Vou lá com essa experiência na água aí. Vamos ver, papai, vamos comigo, vamos nadar comigo. Pronto. E já vou sorrindo, que eu digo, é isso aí. Porque a gente não pode criar os Golias na nossa vida. A gente tem que tirar. Não existe Golias. São tudo formigas, entende? A gente é que define se é formiga ou se é Golias. Aí defino para você como formiga. Porque formiga você passa que nem sente. É isso. Amém, irmãs maravilhosas. Amo a vida de vocês. A gente se vê amanhã. Não, segunda. Viu? A Jennifer falou, ó, que também é o mesmo rolê. Acho que ela até já saiu daqui. É o mesmo rolê. E é isso. Às vezes, o primeiro momento que Deus me trouxe sobre
Eu tenho medo, eu não tenho medo de água, eu amo água. Só que pelo fato de ter quase morrido afogada algumas vezes por não saber nadar, comecei a ter mais respeito por água. Então eu vou, mas não vou. Eu vou aonde dá pé. Quando eu tinha o rolê de não dar pé, perder o controle, a estabilidade, eu me desesperava. Daí eu fui fazer aula de surf, onde eu perdi um pouco do medo. E agora eu comecei a praticar o nado, na piscina mesmo, né? Mas depois eu vou pro mar. E assim a gente vai rompendo aos poucos com o nosso medo, porque não tem como romper medo se a gente não se desafiar. Bem como a Rebeca falou, se tu não tomar uma decisão e se desafiar, tu não vai romper. E daí tu vai ficar sempre contando a história triste do medo de mergulhar, do medo de morrer afogada, do medo, 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 medo. Qual é a história que eu quero contar? Eu quero contar a história do medo, ou eu quero contar, eu me desafiei, fui lá, tomei vários golão, tá? Tomei golão mesmo de água, saí do mar, eu tava com a barriga cheia de água do mar, tá? Mas eu fui lá me desafiar com medo. Me desafiei. E se sejam essas filhas que se desafiam nesse tempo. Tenho medo mesmo, mas eu vou. Eu falo para minhas amigas, né? Bota a fralda, aquela fralda geriátrica, aquela grande, né? Que cabe na gente. E vai. Vai com medo mesmo. Se não for com medo, não vai ir. Ai, ai. Pronto.